Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos falar sobre uma pessoa, que a gente já escutou falar várias vezes, mas Deus deu uma visão diferente essa semana a respeito de Naamã, onde a gente se identifica bastante com esse homem, Um homem poderoso, um homem que dirigia exército, que governava junto com o rei da Síria, E ele ali com um problema muito sério de saúde, Uma lepra, uma doença de pele muito grave, e que muitas vezes a gente se identifica com isso, Ele tinha uma armadura, ele tinha uma posição, mas tinha uma doença muito grave, E algumas vezes nós já falamos sobre Naamã aqui, Eu não vou ler todo o texto, Só um pedaço, porque a gente conhece, todo 2 Reis, capítulo 5. Amém? Amém. Então vamos ler ali. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estivesses recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele envie um homem, a fim de que o cure da lepra? Vede como procuram um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então, esse mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E, voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, o aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado.
Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebam um presente de teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã então insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Amém? Amém. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para entender a Tua palavra, para que aquilo que o Senhor quer que seja falado a todos nós nessa manhã, venha, Senhor, transformar a nossa vida, as nossas atitudes, que venha, Senhor, realmente, Senhor, nos purificar como purificou Naamã, Senhor. Pai, ensina-nos nessa manhã, nos orienta, Senhor, para que realmente, ó Deus, nós estejamos cada vez mais próximo de Ti e na perfeição que o Senhor espera de cada um de nós, ó Pai. É o que nós pedimos a Ti. Senhor, eu me coloco diante de Ti, diante dos meus irmãos, ó Senhor. Eu me humilho diante do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus do Espírito Santo. Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nada sou, que nada tenho, que nada posso, se o Senhor não estiver presente em nossas vidas, ó Senhor. Usa-me segundo a Tua vontade, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. É muito interessante, irmãos, que o Naamã, né, ele já foi usado por Deus sem saber. Né? Deus já tinha usado ele sem saber que ele estava sendo usado. E às vezes a gente olha as nossas debilidades, as nossas mazelas, as nossas fragilidades, e a gente acha que Deus também não está nos usando por causa dessas fragilidades que a gente tem. Mas Naamã, ele não conhecia a Deus, e assim no versículo 1 fala: pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. A Síria conquistou Israel. Era propósito de Deus a Síria conquistar Israel. Quem que Deus usou? Naamã. Naamã sem conhecer a Deus. Naamã sem ter intimidade com Deus. Naamã fazendo holocausto a outros deuses. Ele foi usado por Deus. Irmãos, imagine nós que estamos buscando a Deus. Imagine nós que estamos querendo mais de Deus, querendo ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus vai nos usar. Ainda mais Naamã, em todo esse processo da vida dele, aí ele contraiu uma doença. Essa doença o limitou. Essa doença o limitou ele emocionalmente. Porque ele tinha uma armadura, né? Ele tinha uma posição, só que por baixo daquilo estava cheio de feridas, cheio de doenças. E isso prejudicava muito a Naamã. Mas a Naamã, ele buscou a cura. Ele encontrou a cura, ele encontrou o caminho da cura. Mas quando ele recebeu a orientação de Eliseu, o que ele precisava ser curado não era só das enfermidades físicas, né? Era de coisas dentro dele. Ele já estava liberto, porque ele já recebeu aquela orientação. Mas o que estava faltando para ele era se libertar internamente. Do orgulho, da vaidade, da posição que ele tinha. Né? Ele achava que Eliseu ia receber ele lá, né? Invocar, fazer, né, o fogo descer e aquele negócio. Simplesmente, ele nem atendeu Naamã.
Ele só falou, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Né? Coisa simples, muito simples. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dessa forma, como Naamã. Há algumas coisas dentro de nós já estamos libertos, mas algumas coisas que a gente está liberto, mas não consegue usufruir. Naamã já estava liberto, mas aquele momento que, por causa, né, da posição dele, ele não conseguiu o quê? Buscar a bênção da cura. Já estava liberto. Era só ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. E aquele período, né, não fala se é dia, se foi horas, né, mas naquele período ele deixou de usufruir da cura da lepra dele. E muitas vezes Deus já deu essa palavra para nós de libertação, e devido a algumas coisas, nós não estamos conseguindo usufruir da libertação que Deus já deu para nós. Nas nossas emoções, nas nossas finanças, nos relacionamentos e tantas coisas. Ele já deu uma orientação, ele já falou, faça assim, faça assado, faça dessa maneira, faça assim. Mas alguma coisa nos impede de nós abrirmos para fora, abrir a porta da prisão e sair para fora, ou abrir para dentro. Depende como a porta está. Quando a porta está para fora, sempre tem uma pessoa para ajudar a puxar a porta, né? Sabe, você já pegou aqueles portões assim, né, de garagem, né? De grade, né, de alumínio, assim? Você pega e vai abrir, pá! Não, é para dentro que abre. Não tem jeito, é você que está com a mão na maçaneta. É você que vai abrir. Mesmo que esteja uma pessoa do outro lado, é você que vai ter que abrir. Mas quando ela abre para fora, mesmo que esteja outra pessoa do outro lado, está abrindo, aquela pessoa vai botar também a mão na maçaneta e vai abrir para fora. Mas para dentro, só você pode abrir. E eu quero falar sobre abrir a porta da prisão para dentro. Que só eu e só você pode abrir. Não tem outro jeito. Só Naamã podia abrir. Por mais que eles aconselharam e falaram, olha, você quer o quê? Uma coisa tão simples, uma coisa tão, né? Tão fácil, vai lá e mergulha. Não precisa nem ir num lugar muito fundo se você, né, não sei se Naamã sabia nadar, não sabia nadar, ajoelha lá e dá 7 mergulhadas lá no rio. Coisa simples. E ele começou a complicar uma coisa simples, porque ele tinha que abrir para dentro, só ele. Não sei se eles aconselharam, ele talvez ainda deu uma volta no acampamento, ficou pensando, e aí decidiu abrir a prisão que ele estava para dentro, só ele podia abrir. E eu quero colocar 4 pontos que só nós podemos abrir a nossa prisão. O primeiro ponto é a fé. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, do verso 5 a 8. Amém? Tiago 1, do 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor.
pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, muitas vezes a gente está buscando a Deus, mas a fé, ela não pode ser oscilante. Tem hora que a gente fala que vai vencer, tem hora que a gente vai conquistar, tem hora que nós vamos dizer, só que a gente fala assim, nossa, será que Deus vai fazer isso mesmo na minha vida? Será que Deus vai fazer essa determinada promessa? Será que Deus realmente vai me ajudar nessa dificuldade, onde eu não vejo nenhum tipo de solução, onde eu não vejo nenhum caminho? Será que realmente Deus vai transformar eu por dentro, as minhas emoções, e eu vou começar a ter pensamentos e atitudes que eu estou vendo que eu estou me prejudicando? Às vezes a gente acha que Deus não vai fazer nada, aí a gente acha que Deus realmente vai mover, vai fazer, e a gente fica o quê? Igual a onda do mar. Como que é a onda do mar? Para cima e para baixo. Aí vem um vento, né? A correnteza vai mais para cá, vai mais para lá, vai conforme o ambiente. Não é o ambiente que a gente tem que estar motivando a nossa fé. Não é um cântico, né? Que vem aquele mover de Deus e tal, pá. Não é. Nós temos que ser o quê? Constantes. Constantes. Tá ruim? Não, tá ruim. Mas eu vou ser constante. Tá bom, mas também não vou me orgulhar, não vou me colocar, olha o que Deus fez comigo, meu Deus, né? Meu Deus. Não, você não vai fazer isso. Olha, cara, tu está sendo abençoado. Sim, estou sendo. Né? Mas como você está conseguindo? Olha, estou trabalhando, fazendo as coisas certas e fé em Deus. E Deus vai guiando. Sem aquele orgulho, aquela vaidade espiritual, né? Que a gente, às vezes, identifica as pessoas assim, né? Eu tinha uma pessoa do meu convívio, né? Que falava assim, o meu Deus vai fazer, o meu Deus. Aí a outra pessoa falava assim, sabe por que eu não me converto para ser crente? Porque esse negócio de meu Deus, meu Deus, meu Deus... se acha melhor do que eu, só que faz um monte de coisa errada. Vaidade espiritual. Sabe? Então, o que é a fé? A fé, ela é constante. A fé, a gente tem que realmente pedir a Deus. A fé, a gente tem que realmente crer no que Deus vai fazer. E fincar o pé ali e não arredar o pé dali. Sabe? Aprendi com a minha pastora, a pastora Ana Maria. Um dia eles vão vir aqui dar o testemunho do casamento deles. Nem vou dar spoiler para vocês. Porque é forte o testemunho de casamento deles, né? Ela falava assim, irmão Eliezer, eu finquei o pé e falei, daqui eu não saio. Glória a Deus. Demorou 18 anos, né, amor? 18, 28 anos, sei lá. Sei que ela fincou o pé e de lá ela não saiu. Passou fome, mas o que Deus fez na vida dela, ela vai contar os testemunhos, eu não vou ficar falando. Mas Deus nunca deixou faltar para ela, né? Para ela e para os filhos dela. Mas é impressionante, a gente tem que fincar o pé. Tá ruim, finca o pé. Tá bom, finca o pé. Mas não sai da onde Deus te falou. Naamã ficou titubeando. Poxa, será que aquela menina lá de Israel falou, eu pensei que o cara ia chegar aqui, me receber e invocar o Deus dele, passar as mãos, passar óleo, sei lá, passar água, e eu ia ser curado. Não é do jeito nosso, é do jeito de Deus. Lembra quando Elias entrou na caverna? Veio o vento forte, veio o fogo, veio o terremoto, mas aonde Deus estava? Naquele vento bem suave, naquela brisa. E Deus chamou Elias. O que você está fazendo aí dentro?
Sabe, às vezes nós estamos lá dentro da nossa caverna, esperando Deus chamar, Deus vai empurrar a gente. Só que a gente tem que entender que a gente também tem que botar a mão na maçaneta e abrir para dentro. É nós que temos que abrir o nosso coração para dentro. É nós que temos que tomar atitude e fazer a coisa acontecer. Deus vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa parte. Sabe, não existe nenhum sucesso na vida sem a gente fazer a nossa parte. Deus faz milagre, ele vai fazer. Mas ele fala assim também, pô, mas tu tem que fazer a tua parte também. Eu faço milagre, mas tá de boa aí. Se Naamã ficasse lá na tenda dele, não, eu vou esperar Eliseu vir aqui. Se Deus é Deus, Deus vai falar com Eliseu, Deus vai vir aqui na minha tenda. Aí ele ia ficar lá e ia morrer com a lepra dele. Mas a partir do momento que ele entendeu, realmente, né? Vou quebrar meu orgulho, vou quebrar minha altivez, minha arrogância e vou lá. Ele foi curado. Amém. Sabe, a gente tem que tomar a nossa atitude. Só que a gente fica espiritualizando como Naamã espiritualizou. Espiritualizando algo que não é para espiritualizar. O que a palavra está falando aqui? Peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Aí você pede uma determinada coisa, aí depois você muda de ideia. Não, isso aqui não, então é isso daqui. Aí você pede agora outra coisa, aí você pede outra coisa. No mesmo contexto, você está dando tiro para tudo quanto é lado. Gente, o que você quer que Deus faça na sua vida? Eu quero isso. Então finca o pé nisso. E não sai disso. Não saia disso. É a fé. Então a primeira coisa que nós temos que abrir dentro de nós é a nossa fé. Finca o pé. Fala aí, finca o pé. Finca o pé. Daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Enquanto Deus não fizer. Enquanto Deus não fizer. E pronto, irmãos. Amém? Amém. Segunda coisa é o medo. Vamos abrir em 1 João. Você pode seguir mais para frente aí. Quase perto de Apocalipse. 1 João capítulo 5. Eu era uma pessoa muito medrosa. Medrosa, não assim, muitas coisas eu era muito corajoso, mas determinadas coisas eu era medroso. Então eu tinha medo. Medo. Vinha um medo sobre mim. Eu vinha um medo. Eu estava, às vezes, atendendo, parava de atender, recebia um telefonema, recebia uma chamada. Ai, como que eu vou fazer? Eu sentia o medo. Até que um dia eu falei, Deus, eu não quero mais esse sentimento. Isso não pode existir na minha vida. E Deus deu especificamente essa palavra em 1 João, capítulo 5, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. De maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Repete esse versículo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Irmãos, então você vence o mundo. O que o mundo tem? O mundo tem competição, o mundo tem cobrança, o mundo tem orgulho, o mundo tem soberba, o mundo tem todas aquelas coisas, né, dos desejos da carne, etc.
O mundo vai te pressionar, o mundo vai te oferecer coisas, né, para que você se desvie o quê? Dos mandamentos do Senhor. O mundo vai falar para você que os mandamentos do Senhor é penoso, traz um peso, que cobra, que crente não pode não pode isso, não pode aquilo que a gente aprendeu. A lei nos protege, a palavra de Deus nos protege porque Ele nos ama. E nós cremos que Jesus é nascido de Deus. Quando eu li isso, e no verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu sou nascido de Deus. Então eu sou nascido, eu pensei assim comigo, eu sou nascido de Deus. Então por que eu tenho que ter medo dessas coisas que acontecem no mundo? Não, eu vou crer em Deus e a partir dali eu perdi o medo das pressões que o mundo dá. Bati o carro, ficava assim, né? Vinha lá os desafios da vida, ficava assim. Não é se tornar irresponsável. Não, traz aí, vamos resolver. Senta aí, vamos resolver. Né? Gente que lida com pessoas, né? As pessoas, né? Graças a Deus a maioria é tudo bom. Né? Mas infelizmente tem algumas, né, que querem te usurpar, que querem isso. Então, beleza. Senta aí, vamos conversar. Vamos ajustar aqui, que fica bom para você, fica bom para mim, a gente entra num acordo, tá tudo bem, tranquilo. Ai, mas eu vou perder, eu vou tomar prejuízo. Fica tranquilo. Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar. Como diz o seu Lauro Baslo, né? Nunca mais esqueceu, pai de um grande amigo nosso, né? E eu comecei a aprender isso, irmãos. O medo também é outra maneira de você abrir e sair para fora. Não tenha medo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então você crê que você é nascido de Deus. E todo aquilo que nasceu de Deus vence o mundo. O que Hebreus fala é que Deus já nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, ele já tinha nos elaborado, já nos projetado. Por que a gente sente medo? Porque o medo não vem de Deus. O medo vem de Satanás. Mas o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Sabe, muitas vezes a gente sente medo. Medo de vir aqui, medo de ir lá, medo de viajar, medo de fazer um negócio, medo de pegar um emprego, medo, né, dos desafios que a vida precisa para a gente crescer, para a gente ser alguém na vida. Porque Deus não quer que a gente seja medíocre. Deus quer que a gente atinja os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E nós temos que saber esses propósitos nessa intimidade. Aí Deus está igual Naamã. Estou abrindo a porta aqui para você ser curado. Você já foi usado por Deus. Por que você não vai e não se banha lá no Jordão? Aí, não, porque eu estou com medo. Medo do quê? O que meus companheiros vão falar? O que meus soldados vão falar? Tá obedecendo aí o profeta de Israel, é? Orgulho. Então você não é tudo isso, então, né? Que você fala que é o grande general da Síria. Vai ter que se rebaixar pro profeta aí. E o profeta nem quis o teu ouro, a tua prata, nem as roupas que você colocou lá. O profeta te desprezou. Só falou, vai lá e se banha. Aí o medo não era do profeta. O medo não era de ir no Jordão. O medo era do que os outros vão falar. E às vezes a gente está assim, irmãos. Né? O ferrolho da prisão já está quebrado. Né? Sabe aqueles portão quebrado? Né? Aí você pega a maçaneta, puxa, é só abrir, é só sair. Mas às vezes você está com medo.
do que os outros vão falar quando você der o primeiro passo na direção do propósito de Deus. Então você se preocupa mais com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, do que Ele está fazendo. E às vezes Deus está te empurrando, né? Só falta pegar o pé e te empurrar para fora. E você está lá, né? Medo, 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 medo. Então entenda, a partir desse momento que nós cremos que Jesus Cristo nasceu de Deus, veio de Deus, nós vencemos o mundo. E no verso 5, quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso? Amém? Amém. Vamos ler aqui o verso 5. Quem é que pode vencer o mundo? Pode repetir. Quem é que pode vencer o mundo? Somente eu, Somente eu, que creio que creio que Jesus que Jesus é o Filho de Deus. é o Filho de Deus. Amém? Amém. Agora fala assim, medo, Medo, vai embora da minha vai vida. embora da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O outro ponto é a justiça própria. Vamos abrir em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 6. Amém? Amém. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, voltando-se, vos façam em pedaços. Amém? Amém. Sabe, irmãos, um outro problema que a gente tem é da gente ficar julgando as pessoas. A gente se preocupa mais, né, com as pessoas, com os problemas das pessoas, do que com os nossos problemas. Então a gente está cheio de problema, mas a gente quer resolver os problemas dos outros. Tá certo, amar as pessoas, mas veja bem, aqui esse julgamento é que a gente fica apontando, né? Apontando. Da mesma forma que nós estamos apontando os problemas dos outros, os outros também vão apontar a gente. Da mesma forma que a gente fica criticando as pessoas, né, julgando elas, a gente nem sabe, né, do que tem por trás, a história do que tem, né? Eu sempre falo que atrás de uma pessoa tem uma história. A gente está julgando às vezes aquela pessoa do jeito que é. Ela é assim porque ela tem uma história. Então os critérios, né, que a gente usa também vão ser critérios que vão vir para nós. Então quanto mais amor, quanto mais graça, quanto mais misericórdia a gente usa para as pessoas, mais graça, mais misericórdia vai vir também para nós. Então, ao ponto de que ele fala assim, você vê o cisco, mas não vê tua viga. A viga, né? É uma viga de sustentar um prédio. Mas está falando do cisquinho lá do olho, da coisinha insignificante que tem na pessoa. Sendo que o mais grave está em nós. Então é outra coisa, é a autoanálise de nós mesmos.
que impede o que da gente sair dessa prisão, que impede o que de abrir para dentro esse portão e você sair para fora. Porque fica criticando os outros. Se acha melhor do que os outros. Às vezes se acha mais crente, mais evangélico, se acha mais sabedor da Bíblia do que os outros. Que isso? A gente não pode fazer isso. Se você sabe a palavra, come ela para você. Mas não fica acusando os outros. Ó, porque a palavra de Deus fala isso. Olha porque isso. Olha isso. Só fica apontando. Aponta para você. Fica quieto. Tira. O que a palavra está falando aqui? Hipócrita. A gente toma atitude de hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho. Aí você vai poder ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não está falando que a gente não pode ajudar a pessoa. Mas para isso, primeiro a gente tem que passar os nossos processos. Qual é o processo? Parar de julgar os outros. Parar de ficar criticando os outros. Parar de falar dos outros. Parar de religiosidade espiritual das outras pessoas, se achar melhor do que os outros. E não é só na palavra de Deus, né, no âmbito religioso, é em tudo. É na profissão, é no trabalho, é no governo. A gente fala do governo, mas quando a gente fala assim de pagar imposto, todo mundo só nega. Tenta aqui, tenta ali, papapá, né? Tem uma infração, não, mas eu vou fazer desse jeito. A gente está sendo igual. Então, se você não faz certo, também não critica. Agora, se você faz exatamente certo, tudo bem. O que você fez? Você tirou a tua trave. Agora, quem é mais perfeito? Será que eu sou mais perfeito que vocês? Será? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Sabe, a gente se coloca muitas vezes nessa posição. Nessa posição de achar melhor do que o outro. De fazer o quê? Justiça própria. Eu vou me vingar, vai ver, eu vou lá pra cima. Eu vou, fez assim, eu vou agora fazer isso. Porque fez isso, agora eu vou fazer isso. Por que isso? Fez. Tudo bem. Deixa quieto, deixa rodar. Deus é que vai fazer justiça. Salmos fala que o Senhor é nossa justiça. Ele vai fazer. Tudo bem, você quer que seja assim? Beleza. Você está semeando errado. Você vai colher errado. Vai vir a consequência em cima disso. Sabe? Então a gente tem que crer que nós, em vez de ficar julgando, em vez de ficar criticando, a gente tem que se sarar. E deixa a pessoa se enrolar no que ela vai se enrolar. Não praticar justiça própria. Essa é outra porta que a gente tem que abrir para dentro. Não praticar justiça própria, não praticar julgamento dos outros. Amém? Amém. E ele fala aqui no verso 6, não deis o que é sagrado aos cães, nem jogue aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteie e voltando-se vos façam em pedaços. Sabe o que é isso? Não é para todo mundo que você vai ficar falando. Não é para todo mundo que você vai lá, olha, tem um cisco no teu olho. Não é para todo mundo. Não perca tempo. Sabe o que quer dizer essa palavra? Pediram a tua opinião? Pediram? Pediram. Tá ok. Já tirou tua trava a respeito disso? Já. Então você pode tirar o cisco daquela pessoa que pediu. Tira meu cisco aqui, por favor. Agora, se você não tirou a trave sua nessa área, a pessoa vai pedir opinião e falar, vou falar para você, eu não tenho experiência a respeito disso. Então, por isso que ele fala aqui, não deis que é sagrado aos cães. Não pediu tua opinião,
não fale, não julgue, não pratique justiça própria. Deixa a pessoa pedir opinião. Você está 100% certo, fique na tua. Abaixa a tua bola. Abaixa a tua bola. Naamã estava ali, ele estava para ser curado, e ele estava falando de quem? De Eliseu. Olha, o que esse profeta é? O que esse profeta está pensando que é? Quem é esse profeta? Sabe? São coisas que a gente, às vezes, está julgando. A hora que Naamã tirou a trave dele e escutou os companheiros, ele falou, quer saber? Eu vou lá mergulhar. E a hora que ele mergulhou e foi sarado, aí que caiu mesmo a trave. Aí ele foi lá agradecer Eliseu. Então o julgamento, a praticar a justiça própria, nos impede também da gente sair de prisões. Amém? Amém. Outro ponto que Deus colocou no meu coração é a respeito do cansaço. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 10. Lucas 10, do verso 38 ao 42. Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada, com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Naamã, ele já estava cansado de procurar uma solução na vida dele. Cansado, até que a solução estava dentro da casa dele. Uma menina, uma funcionária, que a Bíblia nem fala o nome, mas é uma menina, uma adolescente, que já conhecia Eliseu e sabia de quem era Eliseu, e falou assim, minha senhora, se o meu senhor soubesse lá do profeta, ele já estaria curado. Sabe, às vezes as oportunidades estão tão próximas de nós e a gente não consegue enxergar. Às vezes as coisas, você está até envolvido nela e você está querendo sair dela. Naamã foi lá no Eliseu e falou, já que esse cara não me recebeu, tchau, vou embora. E foi lá para o acampamento dele. Sabe, tá ali a bênção, tá ali a solução do problema, mas você não se envolve ali. Tá tão perto. Por quê? Cansaço. O cansaço de procurar a solução do problema. Sabe, às vezes a nossa mente se cansa. Eu já cansei disso, já cansei de procurar a solução, já cansei de procurar um médico, já cansei de procurar um advogado, já cansei de procurar a solução desse problema, disso ou daquilo. Cansaço faz a gente perder as oportunidades e às vezes é no cansaço que a gente tem que aprender. É no cansaço. Maria aprendeu no cansaço. Maria estava o quê? Fadigada, agitada, inquieta, ocupada, ansiosa. Marta Marta estava ali, agitada,
Marta para cá, Marta para lá, Marta lava a louça, limpa o chão, faz o arroz, faz o feijão, faz a carne, faz o macarrão, faz isso. Põe a plantinha lá em cima da mesa, põe a mesa, põe os pratos. Marta sim. E a Maria? Sentada lá, escutando o Senhor. Aí chega a Marta e fala, Senhor, e essa Maria aí sentada aos pés de Jesus, aí, Senhor, fala para ela vir me ajudar. Olha, era só fazer um caldinho, uma sopinha, 10 minutinhos e sentar também junto com o Senhor. Era só fazer isso. Coisa simples, tranquilo. Mas sabe o que a gente quer? Às vezes a gente quer se cansar para fugir do problema. A gente vai, faz daqui, faz dali, faz de lá, para fugir do problema. Então a gente está cansado, sim, está cansado. Tu não para buscar Deus? Deus te dá uma direção e você quer ir para Deus fala para cá, você vai para lá, né? Então isso vai trazer no quê? Lógico que vai trazer canseira para a gente. Aí você vai insistindo, né? De abrir o portão para fora. Não é para fora, é para dentro. Você já está liberto, mas você está... Eu estou cansado. É só você abrir para dentro. Sabe, a partir do momento ali que Deus fala assim, você está ansiosa, você se aflige por muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor de todas e ela não vai ser tirada. Sabe o que a gente tem que fazer? Se acalmar. Se acalma. Tá vindo, né? Como o Samuel falou aqui na abertura, tá vindo o problema, se acalma. Tá vindo a tempestade, Jesus está no barco. Se acalma, vai chegar do outro lado. Ele não falou que vai chegar do outro lado? Vai chegar do outro lado. Jesus está dormindo ali no barco. Jesus está aqui sentado. Ele estava reclamando, estava... Marta, tá demorando aí a refeição. Aí não falou nada. Ele estava ali, Maria aos pés de Jesus, escutando as orientações que Jesus estava falando. Às vezes a gente está perdendo as nossas oportunidades de crescer, de amadurecer a nossa intimidade com o Senhor por causa da nossa agitação. Sabe? Descansar. Descansar em Deus. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Naamã, a partir do momento que ele entendeu que existia um Deus de Israel, ele descansou. E ele descansou tanto que ele levou uma mula daquela terra para a Síria. E aí o texto fala que Naamã chegou para Eliseu e falou assim, olha, eu de agora em diante, eu só sirvo o Deus de Israel, porque não há outro Deus. E ele descansou. Sabe? Ele descansou. Ele tinha que acompanhar o rei da Síria, porque o rei da Síria queimava holocaustos para os deuses pagãos, né, da Síria. E ele pediu assim para Eliseu, será que Deus me perdoa porque o meu Senhor, ele se apoia na minha mão quando ele se curva e eu tenho que também me ajoelhar junto com ele na frente do Deus da Síria, mas o meu coração é do Deus de Israel. Amém. E Eliseu falou, vai em paz. Irmãos, quando você abrir o teu portão para dentro, você vai sair para fora. Vai em paz. Vai em paz. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, Senhor. Pai, quantas coisas, Senhor, que a gente deixa de usufruir da Tua presença, Senhor. Quantas coisas, ó Pai, que nós temos que aprender a avaliar dentro de nós, ó Pai, como o Senhor nos ensinou nesta manhã, Deus.
Senhor, ó Deus, que a gente realmente venha perder o medo. Senhor, que nós venhamos, ó Senhor, ser constantes em Ti, Senhor, na fé em Ti. Que a gente não venha, Senhor, julgar as pessoas e nem fazer justiça própria para elas, ó Pai, mas que a gente venha descansar em Ti, Senhor. Oh, Jesus amado. Senhor, transforma a nossa vida, Senhor. Pai, transforma, Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, através da intimidade que nós temos com o Senhor. Deus, para nós realmente, ó Deus, sermos a ferramenta que o Senhor quer nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém?